Patrícia Fazan, repórter e apresentadora da TV Globo, esteve na Fábrica de Cultura Tiradentes. Eu fui registrar tudo para vocês. Vem comigo. A TV, né? Já existia o festival Promessas, que era um festival e quando eu cheguei lá, eu que levei o primeiro programa de música gospel dentro da Globo, através do G1. Mas antes de eu falar, tem um vídeo que é sobre a minha vida, que eu acho mais interessante resumir, tá bom? Você coloca aí para eles. Minha parceira, Patrícia Fazan, é repórter da Globo em São Paulo. Quem vê Patrícia Fazan com o microfone da Globo na mão não imagina os caminhos que ela percorreu para chegar até aqui. Vamos pelo que une, que é Deus e Jesus Cristo, e não pelo que divide. Quem vê a Patrícia Fazan diante de uma plateia como essa, tocando um projeto social que já impactou pelo menos 3.000 mulheres, não poderia imaginar que uma menina que nasceu numa favela. Ela sempre foi alegre e extrovertida. Patrícia passou a lutar junto com a mãe por uma moradia mais digna. Sua infância não foi marcada por brinquedos e passeios, e sim por uma incansável busca por uma casa de tijolo. Com 8 anos, esse sonho foi realizado. Patrícia conta que nunca sairá da memória o dia em que finalmente acordou numa casa de alvenaria. Sem risco de enchente, uma moradia de verdade. A vida foi passando, estudou com dificuldade. Patrícia conseguiu uma vaga para ser secretária nas Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU, e com um emprego ganhou uma bolsa para cursar jornalismo. Era a grande porta que se abria para a realização dos seus sonhos. Primeiro veio o Rede TV. O próximo passo, e mais importante, foi a entrada na Globo em 2010. No início, uma vaga de produção de jornalismo na Globo News. E com seu jeito comprometido e ao mesmo tempo descontraído, carismático, foi abrindo espaço nos programas de entretenimento da emissora. Estamos aqui no bloco Mocidade, dependente de Deus. Até que veio a oportunidade de ir para o ar, criando um importante espaço para o conteúdo cristão e gospel. Estou aqui, ó, na porta da casa do Tom Carlos, um grande amigo e uma das principais vozes gospel da atualidade. Hoje é repórter e produtora de conteúdo dos programas É de Casa, Encontro com Patrícia Poeta e Mais Você. Abriu um espaço novo, trazendo um quadro Promessas para a telinha da Globo. Hoje no programa É de Casa. Nesse espaço ela conta histórias de fé e superação. Que Deus os proteja com muita força. Ok? E nesse quadro eu entendi, depois de 15 anos testando todas as coisas, que o Brasil quer se ver, né? Então eu conto histórias de pessoas comuns, de superação e de fé, e eu levo um cantor famoso de surpresa nessa casa, e a música é gospel. Então deu super certo. Eu fui pro ar agora faz 15 dias e foi uma repercussão absurda. Foi a Luísa Posse, que acabou de se converter no final do ano, né? Se batizou em dezembro, e é sobre fé, é sobre sonhar, é sobre não desistir, é sobre acreditar até o final. Então vocês viram que desde pequena eu sempre fui inconformada com a vida de miséria. Sempre fui inconformada em morar num barraco que entrava água. E aí, aos 8 anos eu fiz a minha mãe ir atrás de uma casa pra gente, de um terreno, e já pedia para Deus, desde aquela época, do que eu queria.
Eu só sabia que existia um Deus e que ele recompensava aqueles que buscavam. Só isso. E sabia rezar o Pai Nosso. Não ia para a igreja, nada disso. Não fui criada num lar cristão. Fui criada num lar onde eu sabia que existia um Deus. E tudo que eu pedia, ele me dava. Aos 15 anos, é legal quando eu dou palestra para os jovens, porque eu falo exatamente disso, né? Eu queria trabalhar num lugar bonito, porque eu via as minhas amigas trabalhando e eu sempre gostei de sair da minha casa, pegar um ônibus e entrar num lugar legal, né? E eu lembro que eu fiz o teste no Bradesco e você poderia escolher em qual agência você queria trabalhar. E aí eu não passei no teste, mas eu fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida e eu tinha que passar na segunda vez, então eu não desistia, né? É uma coisa que eu acredito que o Brasil tem muito, que é essa força nossa, ainda mais do negro no Brasil, né? É o querer, o realizar, ir atrás e não desistir. Então eu fui indo e pedindo para Deus, ele me dando. Aí resolvi namorar, queria um namorado que eu casasse, ele me deu um namorado. E aí casei, queria um filho, ele me deu um filho. Aí só que chegou uma hora que ele parou de me dar as coisas, né? E aí começaram as dívidas, os problemas. Eu falava, ué, por que ele parou, né? E aí a gente entende que é porque a gente não devolve, né? Porque a gente, quando ele para, aí você questiona se ele existe, inclusive, né? Enquanto a gente está tendo as coisas é fácil, né? O problema é quando não tem mais. E aí ali eu me converti. Me converti aos 28 anos de idade, fui para a igreja, porque eu vi um casal que deu certo, né? Que o casamento estava sendo restaurado, o meu já estava acabando. Lá na Globo eu falei, como eu vou começar? Como eu vou falar para os diretores que eu tenho esse dom, que eu sei, que eu quero? E aí eu comecei do básico, da humildade, indo nos eventos e falando com os cantores e os repórteres lá da Globo News. Ninguém sabia quem era Thales, quem era André, quem era Cassiane. E aí eu ia, ó, essa aqui é tal. E eu, produtora, ajudando, sempre servindo, sempre ajudando. Mas eu falava, sempre com muita ousadia. Um dia eu vou ter um programa, pode não ser aqui, mas que eu vou falar de Deus na televisão, eu vou. Era uma coisa quase que impossível, né? E aí eu comecei no G1, na internet, pedindo, indo lá, me dá uma chance. Deixaram eu ir para o evento para entrevistar os cantores, e aí me deram a primeira abertura, aí eu não desisto. Aí eu vou até o final. E na época do G1, quando eu ia ter o programa Promessas no G1, foi quando meu filho engravidou e eu quase pirei, né? 15 anos, engravidou a namorada de 13. E eu queria desistir de tudo ali. O mal, ele vem para tirar as nossas forças, né? Tudo isso na reportagem especial Caminho da Fé, da repórter Patrícia Fazan. Cada história tem um caminho. Alguns são longos, outros muito difíceis. Mas você vai conhecer hoje a história da Gisele e Cristina, que teve que ter muita coragem e fé. Não é isso, Gisele? Obrigada por compartilhar. Eu quero te parabenizar por tudo que você tem feito,